Olá a todos, nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como criar uma animação extremamente simples, com ilustrações feitas lá com o Adobe Illustrator, e esse aqui eu vou tocar aqui para vocês verem o resultado, certo, final dessa nossa animação, né? Uma cena aí com nuvens e com o balão, certo? Muito bem, pronto. Então, agora eu vou fazer o passo a passo, tá, da criação disso aqui, começando lá pelo Adobe Illustrator, tá? Então, vou abrir aqui o Adobe Illustrator, certo? Certo? Pronto, já carregou. Vamos pegar aqui um arquivo novo, né? File, New. A minha sugestão é esse tamanho aqui. Você vai clicar aqui, ó, e vai escolher um preset para vídeo, tá? Aqui no Adobe Illustrator. Certo? Escolher, por exemplo, filme e vídeo aqui. Aqui tem algumas configurações, eu estou sugerindo, por exemplo, tem essa configuração aqui, mas eu, na verdade, eu acho que uma boa configuração seria, por exemplo, esse HDTV 720, tá? Que vai ficar com 1280 por 720 pixels, tá? É um bom tamanho, tá? Em relação à transparência, minha sugestão aqui é colocar um pouquinho mais claro, por exemplo, essa light, tá? Aqui, o grid com a transparência light, vai facilitar a visualização, tá? Muito bem, vou dar OK assim. Pronto, então essa tela aqui, ela já tem esse guia, né, para você ter uma noção em relação ao posicionamento dos objetos na tela. E eu vou começar desenhando então as nuvens, tá? Então aqui nessa ferramenta eu vou trocar, clique e mantenha pressionado, vou trocar aqui pela ferramenta elipse, certo? É importante também, ó, tá? Além de ter escolhido isso aqui, ó, dá uma olhada também nessa configuração. Essa cor de primeiro plano aqui, ó, representa a cor do preenchimento, nesse caso aqui. E essa cor aqui, ó, esse detalhe, representa a cor do contorno. No caso das nuvens, eu vou querer realmente o preenchimento branco, mas a cor do contorno eu não queria preta. Então eu vou clicar duas vezes aqui, ó, tá? E nessa caixinha que aparece, eu vou escolher, por exemplo, um tom de azul para o contorno da nuvem. Então você vai clicar aqui primeiro, né, para escolher aqui a cor, e aqui você clica e arrasta para escolher o tom. Aí você vai visualizar aqui como é que ficou, dá OK. Eu também posso ajustar na parte superior aqui da minha tela a espessura dessa linha, tá? Vou colocar, por exemplo, aqui com 2 pontos de espessura, certo? Um tamanho bem razoável, e agora sim. Eu já estou com a ferramenta, já configurei aqui o preenchimento e o contorno, e vou agora sim clicar e arrastar, segurando a tecla Shift agora, depois de começar a arrastar, para desenhar então um círculo. Pronto, então eu desenhei um círculo com contorno azul, tá? Vou chegar aqui no zoom para vocês poderem visualizar, certo? Aí, círculo com contorno azul. Bem, agora eu vou clicar aqui nesse círculo, certo? Eu poderia também aqui no caso desenhar mais alguns, vou desenhar mais alguns círculos, por exemplo, vou clicar novamente na ferramenta de círculo, tá? Cliquei aqui, ó, e vou desenhar mais um pouquinho maior que esse, certo? Clicar e arrastar. Não tem problema se não fizer no lugar exato, ó, por exemplo, cliquei e desenhei aqui um pouquinho maior que o primeiro, certo? Mas digamos que não ficou exatamente no local onde eu queria. Não tem importância, eu posso clicar a setinha preta aqui, ó, e mover, ó, certo? Esse círculo aqui para onde eu quiser, tá? Então vou posicionar mais ou menos aqui e vou fazer um terceiro agora, novamente na ferramenta círculo, certo? Vou fazer aqui um terceiro círculo, novamente clique e arrasto, depois começa a arrastar, aperta a tecla Shift, tá? E fiz um terceiro círculo aqui. Muito bem. Então agora eu já tenho aqui, ó, esses 3 círculos, certo? Vou utilizar, certo? Um recurso aqui do After que chama Pathfinder para poder unir esses 3 círculos, transformando isso em um único objeto, tá? Então vou clicar aqui no menu Window, certo? Tá? Vim aqui, tá, no menu Window e vou localizar aqui o item Pathfinder, certo? Aqui, ó, Pathfinder, vou clicar, aparece a janela do Pathfinder, tá? Que é essa aqui, ó, certo? Que vocês estão visualizando. Para poder utilizar o Pathfinder, é preciso que eu selecione os objetos que eu quero trabalhar no Pathfinder. Nesse caso aqui, ó, eu vou selecionar os 3 objetos, ó, clique e arrasto. Posso fazer assim, ou então clicar em um, segurar a tecla Shift e sair clicando nos outros. Tá? Tanto faz. As duas formas dá certo. Tá? O importante é selecionar os itens que eu quero trabalhar. Selecionei os 3 itens, vou escolher, ó, essa opção aqui, ó,
tá? Que é a opção de juntar, né? Unir, certo? Vou clicar aqui, ó, pronto, transformou esses três objetos numa coisa só. Eu posso deixar assim, ó, se eu quiser trabalhar com esse formato, tá? Ficou até bonitinho aqui o formato da nuvem. Ou, no caso, como eu quero que a parte da base da nuvem seja reta, ó, eu vou agora novamente naquela ferramenta, só que dessa vez eu vou escolher aqui a ferramenta retângulo, tá? Com a ferramenta retângulo selecionada, eu vou clicar aqui e arrastar para desenhar um retângulo qualquer, certo? Desenhei aqui esse retângulo. Como eu falei antes, se eu quiser mover um pouquinho, eu posso. Eu clico na seta, setinha preta, posso arrastar para cima, para baixo, posso fazer como achar melhor, certo? Deixei assim, ó. Como da outra vez, ó, preciso selecionar os objetos que eu quero trabalhar. Nesse caso aqui, a parte da nuvem e o retângulo, tá? Com os dois selecionados, eu vou subtrair um do outro aqui, ó, usando a opção minus front. Tá? Cliquei, pronto. Subtrair, e agora estou com um desenho de uma nuvenzinha aqui, ó, bem feita, certo? Bem arredondado, tudo direitinho. Vou selecionar novamente com a setinha preta e usando, ó, esse cruzinho que tem aqui no centro da tela como guia, eu vou arrastar essa nuvem para deixar ela mais ou menos centralizada, tá? Em relação à minha tela, tá? Tá ela mais ou menos no centro da tela. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou até a minha caixinha de camadas, fica aqui no lado, a caixinha de camadas. Caso você não estivesse visualizando essa caixinha, poderia ser que você estivesse trabalhando com um layout de tela um pouquinho diferente, tá? Nesse caso você tem a possibilidade de vir aqui, ó, clicar aqui e trocar para o Essentials, caso você estivesse usando qualquer outro diferente desse. Ou caso você esteja trabalhando com Essentials, mas não está conseguindo localizar aquelas barras, certo? Basta que você clique novamente aqui, ó, que ele reseta a aparência, tá? Certo? E aí você fica novamente trabalhando com a configuração normal. Então, voltando a como que eu estava fazendo, né? Vou clicar aqui na seleção de camadas e vou dar um nome para essa camada, certo? Essa camada onde eu desenhei esse objeto, eu vou clicar aqui duas vezes e vou mudar o nome dessa camada aqui para nuvem, certo? É muito importante colocar o nome nas camadas, porque quando você chegar lá no After, vai ficar muito mais fácil de identificar quem é o objeto que você precisa trabalhar, porque ele já tem um nome. Eu vou dar OK. Então, por enquanto, ó, existe uma camada chamada nuvem. Essa camada chamada nuvem, eu não quero mais, não vou precisar mais mexer nessa camada. Então, eu vou clicar aqui para tirar o olhinho dela, certo? Tirei o olhinho dessa camada, obviamente, então ó, ela ficou vazia, porque eu não tenho nada aqui nessa camada. E o que eu faço? Eu vou criar uma camada nova, tá? Criar uma camada nova, está com o nome genérico por enquanto de Layer 2. Quando eu crio a camada nova, automaticamente ela fica selecionada. E vou mudar o nome dessa camada, vou clicar duas vezes aqui, ó. Nessa caixinha que apareceu, eu vou trocar o nome da camada aqui para balão. Eu posso colocar acento, tio, espaço, tudo que eu precisar aqui no After não tem problema, tá? Coloquei o nome na camada, vou dar OK, pronto. Agora, eu tenho uma camada chamada nuvem, que eu já criei o olhinho, e tenho uma camada nova que está selecionada chamada balão. Por enquanto essa camada está vazia, mas o importante é que ela está selecionada, então eu posso criar um objeto nela, tá? Então, para criar esse objeto, eu vou trocar um pouquinho aqui essa configuração agora. Por exemplo, a cor aqui, ó, desse objeto, vou clicar duas vezes. Vamos supor aqui que eu escolha aqui um tom de laranja, por exemplo. Tá? Escolhi aqui um tom de laranja, vou dar OK. E a cor do contorno, eu não quero mais que seja azul, certo? Vou clicar aqui duas vezes e vou trocar a cor do contorno, por exemplo, para preto. Tá? Vou colocar aqui, certo? Aqui é preto, vou dar OK. Aqui, por enquanto, a linha está em 2 pontos, eu posso deixar assim, certo? E vou começar meu balão criando, por exemplo, o cestinho, tá? Que seria aqui esse retângulo, tá? Cliquei aqui a ferramenta de retângulo e vou desenhar aqui, ó, retângulo, certo? Com isso agora eu não preciso usar o Shift, porque não precisa ficar exatamente igual, tá? Vou fazer aqui, depois a gente faz o alinhamento, não se preocupe com o alinhamento agora. Então, fiz aqui o cestinho, vou voltar agora lá na ferramenta para fazer o balão propriamente dito, né? Então vou pegar aqui a ferramenta elipse e vou clicar e arrastar novamente. Não vou usar o Shift e tal, porque eu quero só desenhar aqui um círculo qualquer, tá? Fazer assim, por exemplo. Pronto. Nesse caso, observe que não ficou muito alinhado, né? Aqui o cesto com o balão. Posso até deixar mais torto ainda de propósito, né? Ó, certo? Não tem importância, porque mesmo quando você não faz muito alinhado,
O próprio After, quando você começa a arrastar os objetos aqui, ó, ele dá indicações de como é que eles devem ficar alinhados. Então, por exemplo, se eu clicar e arrastar aqui, ó, o próprio Illustrator, melhor dizendo, né? Ele dá indicações. Nesse caso aqui, ó, quando eu coloco o objeto próximo do centro, ele aparece uma linhazinha verde aí, como vocês estão vendo, indicando onde é que é o centro. Então fica mais fácil. Posso clicar e arrastar também esse outro. Vai ter uma hora que ele vai dar a indicação não só que ele está no centro, como ele está alinhado com o objeto de baixo. Certo? Como agora ele ficou. Tá? Então fica muito mais fácil. Agora que eu já tenho os dois objetos, eu vou, por exemplo, pegar aqui essa minha ferramenta, a ferramenta de linha, tá? A ferramenta de linha aqui, e vou desenhar algumas linhas para ligar um objeto no outro. Por exemplo, posso clicar aqui nessa quina, arrastar, por exemplo, saltar aqui, ó. Certo? Fiz essa linha. Vou fazer agora do lado inverso. Clique e arrasto. Antes que eu solte, ele mais uma vez vai me ajudar. Certo? Ele fica indicando com essas linhas, ó, indicando onde é que está no mesmo alinhamento. Mesmo alinhamento, está ok. Pego novamente a ferramenta, né? Clicar aqui na seta, clicar fora. Pego a ferramenta novamente, vou fazer mais duas linhazinhas aqui só para completar, tá? Por exemplo, um aqui, até aqui mais ou menos. Mais uma vez clico na seta, clico fora, pego a linha outra vez e vou fazer outra linha aqui para fechar. Pronto, ele já indicou aqui que está tudo certo, pega a seta. Bem, fez aí o balãozinho, tá? Mas aqui a cor ainda está um pouco sem graça, tá? Eu tenho uma sugestão aqui para a gente modificar aqui algumas coisas nesse balão, tá? Por exemplo, eu vou selecionar essa parte aqui do balão, vou colocar uma linha mais grossa, por exemplo, aqui onde está 2 pontos, vou colocar, por exemplo, 4, certo? Vai ficar mais cheinho assim. Mesma coisa para o cestinho do balão, vou clicar aqui e também vou colocar, por exemplo, 4 pontos do contorno, certo? Para destacar mais e as linhas aqui ficarem um pouco mais fininhas. Em relação à cor do próprio balão, eu posso modificar um pouco a cor desse balão, certo? Por exemplo, eu poderia, no lugar de colocar uma cor chapada, digamos assim, eu poderia escolher uma cor de gradiente. Então, por exemplo, eu venho aqui, ó, ele está com o balão selecionado, né? Eu posso vir aqui na parte superior, clicar aqui e escolher um tipo qualquer de gradiente. Eu tenho alguns gradientes aqui disponíveis já pré-configurados, tá? Eu posso escolher aqui qualquer um mesmo, tá? Vou clicar aqui, por exemplo, certo? Pronto, clico fora. Ele colocou esse gradiente, um pouco exagerado, né? Mas eu posso configurar esse gradiente, certo? Utilizando aqui, ó, essa função, tá? Aqui do lado direito da tela eu tenho a função do gradiente, eu vou clicar, ele mostra aqui, ó, como é que está esse gradiente. Eu posso escolher cores diferentes, por exemplo, aqui, não sei, não quero esse roxo, por exemplo, você clica 2 vezes aqui, ó, escolhe outra cor, será um verde, certo? Um azul, certo? Você que escolhe, tá? Não quero essa outra cor aqui, ó, por exemplo, certo? Posso clicar aqui e escolher um outro tom qualquer, certo? Você faz do jeito que você achar melhor, tá? Vou colocar aqui um outro tom de azul, por exemplo. Bem, e aí, além de poder fazer isso, ó, por exemplo, aqui está para linear, né? Vou colocar aqui, por exemplo, para radial, ó, fica assim em forma de círculo, certo? E se além de tudo isso aqui, você ainda quiser modificar alguma coisa, você ainda pode modificar esse gradiente, ó, usando aqui ó, do lado esquerdo da tela, certo? Essa ferramenta aqui, ó, ferramenta de editar o gradiente, tá? Quando você clica aí, ó, aparece esse indicador aqui, ó, onde você tem as cores, você tem a disposição dessas cores. Eu posso clicar aqui, por exemplo, e mover ó, essa cor para outro ponto. Ó. Eu posso colocar aqui, posso abrir aqui assim para colocar mais gradiente mais disperso, né? Tá? Posso ajustar o ponto onde eu quero uma cor, por exemplo, cor mais fechado, mais aberto, tá? Então aqui já está bacana, eu vou clicar aqui na setinha preta. Pronto, o balão está bonitinho, certo? Observe que agora eu já fechei essas configurações, né? Eu vou só fazer uma checagem final, voltando lá na minha caixinha de camadas, ó. Certo? Eu tenho aqui ó, uma camada com o balão, que é aquela que está com o olhinho, e tem uma camada com a nuvem. Ó. Ela está ali atrás, mas não tem problema, certo? O importante é que elas estão lá. Caso o balão não estivesse exatamente no centro ainda, certo? Lembra que eu desliguei aqui o olhinho da camada da nuvem, tá? Caso o balão não estivesse ainda bem centralizado com a tela, você poderia, por exemplo, selecionar todo o balão, né? Apertar Ctrl G, tá? Ou então aqui ó, em Object, né? Group, certo? Agrupar, certo? Object Group, tá? Ele agrupou. E agora que ele é um grupo, ó, fica mais fácil para você, ó, clicar nele e arrastar para posicionar no centro da tela. Eu tirei daqui de propósito, tá? Mas ó,
Ali, ó, você tem aquela cruzinha verde, tá vendo, que indica o centro da tela. E agora que ele está agrupado, basta que eu venha, certo? Ele mesmo vai indicar onde é que eu estou no centro, certo? Indicou ali o centro, tá? Posicionei o balão está agora bem no centro da tela, o que é ótimo, vai facilitar nosso trabalho. Bem, então como eu disse, ó, eu tenho uma camada com balão, outra camada com a nuvem, certo? Eu já posso ligar o olhinho aqui, ó. Tá tudo configurado. Eu vou apenas salvar esse meu arquivo do After Effects, já que está tudo pronto, certo? Vamos ver aqui, ó, menu File, vou clicar aqui Save, vou salvar, por exemplo, aqui na minha área de trabalho, certo? Vou chamar isso aqui de, como sugeriu a nossa colega lá na aula, né? Vou chamar isso aqui, por exemplo, de balão mágico, tá? Vou colocar sem acento aqui porque eu quero, mas tudo bem, não tem problema não, tá? Então salvei isso aqui com o nome de balão mágico, por exemplo, tá? Vou salvar. Pronto, ele pergunta aqui, confirmando, né? Se é um arquivo do Illustrator, tudo certinho, ok, pronto. Tá, então, ó, criei aqui o meu arquivo balão mágico, certo? Encerrei a parte do Illustrator e na próxima aula eu volto para mostrar para vocês como fazer a animação desse objeto lá no After Effects, tá? Então, até a próxima.